Capítulo 1 O Mensageiro das Estrelas. Um dia, o Sínodo de Coordenadores Galácticos se reuniu para uma sessão de emergência. Os coordenadores chegaram dos cantos mais distantes do universo para analisar todos os planetas habitados por seres inteligentes. O Sínodo dos Coordenadores tem observado o planeta Terra há muito tempo, direcionando seu olho que tudo vê por meio de um poderoso cristal galáctico que reflete séculos de eventos que ocorreram na Terra. Tudo o que já aconteceu em nosso planeta por muitos milênios e que agora existe apenas em lendas. Todos os séculos de história estão refletidos nesse cristal. A morte da Atlântida e a queda da civilização Neandertal, o colapso de Lemúria e o fim do Egito Antigo, substituídos pelo sofrimento humano da nova civilização. E diante do olhar do Sínodo, passaram novos problemas e destruição. A invasão e opressão tártaro-mongol, as campanhas de Alexandre o Grande, as cruzadas, e houve a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que varreu tudo em seu caminho. E todos os eventos, desde a morte das civilizações mais antigas e muitas guerras que surgiram na Terra, agora apagadas por milênios, lá no universo, na galáxia, formaram um mosaico da vida do nosso planeta, como num instante, porque o poderoso cristal reflete em si mesmo tudo o que acontece no universo, de modo que o Sínodo de Coordenadores da Galáxia observa tudo o que acontece. E assim, quando a Terra chorou insuportavelmente de dor e sofrimento, os coordenadores ouviram um pedido de ajuda. Era a oração interminável do governante do lendário Círculo dos Grandes Mestres, a terra sagrada onde o mundo terreno entra em contato com a consciência cósmica, sempre orou pela humanidade. E a oração de Rigden Japô, como uma luz no caminho do homem, sempre alcançou os mais altos hierarcas cósmicos. E então, o Sínodo atendeu a essa mensagem, salvando a Terra da destruição. O Círculo dos Grandes Mestres assumiu o tremendo trabalho de transformar a humanidade em formas mais elevadas de evolução. E até hoje, o olho mundial do Círculo dos Grandes Mestres brilha nos planos sutis como uma estrela que guia todos aqueles que estão em seu caminho. Mais uma vez, chegou o momento em que a prece, o chamado de Rigden Japô, indicou uma reunião de emergência. O Senhor do Círculo dos Grandes Mestres, com uma coroa de diamantes, vestindo um chiton vermelho, sentado em uma cadeira majestosa, falou à plateia sobre os problemas que haviam se abatido sobre o nosso planeta. Em seguida, o rei do Círculo dos Grandes Mestres começou a prever os próximos eventos que aguardam a Terra. As previsões do hierarca eram assustadoras. Doenças humanas incuráveis, levando para o túmulo adultos e crianças indiscriminadamente. Cataclismos naturais na forma de uma série de terremotos na Turquia, Grécia, Armênia e outras partes do planeta. Quando a Terra não puder mais suportar e se abrir, engolindo pessoas, seus bens adquiridos, queimando casas, animais,
plantas, tudo o que vive na terra. As guerras nunca terão fim, continuou o rei do círculo dos grandes mestres. Elas tendem a seguir um caminho determinado pelo poder maligno. A guerra não pode acabar tão facilmente. Ela será uma maldição para a raça humana. A ajuda dos poderes superiores já é necessária. E eu clamo a vocês, ó grandes poderes do cosmos, Pai, Filho, Espírito Santo, ajudem a salvar este planeta tão sofrido da destruição. Um silêncio mortal se fez no salão, onde os coordenadores galácticos estavam reunidos. Se Rigden Japô estava pedindo ajuda à inteligência suprema, então os problemas realmente haviam chegado a uma grande escala. A grande trindade olhou para outros planetas e estrelas, onde a vida era semelhante à da Terra. Quem poderia ajudar a humanidade? Do espaço interestelar, um ponto que aumentava rapidamente começou a se aproximar. Ele congelou no centro do círculo formado pelos participantes do Conselho de Coordenação e brilhou intensamente. E Jesus Cristo apareceu diante de seus olhos. Vocês me chamaram, ó grandes guardiões da paz na galáxia. Sim, chegou a hora de sua segunda vinda à Terra, disse o coordenador. A Terra não pode mais suportar a dor. Está chorando, ameaçando expulsar todos os seres vivos. Cristo pegou um cristal galáctico que brilhava com muitas facetas e refletia todos os universos. Girou-o de uma maneira especial e viu as pessoas e seu futuro nele. Como em uma tela grande, todo o sofrimento humano apareceu. Ele viu como as almas dos recém-nascidos não conseguiam se aproximar de suas futuras mães, porque ao redor delas, como um enxame de abelhas, voavam espíritos malignos e afastavam as almas angelicais das crianças. E as mães não sabiam disso. As crianças que cresciam e iam à escola carregavam a maldição ancestral e tentavam se livrar dela, não dando ouvido aos professores e aos pais, o que as levava às lágrimas e a ataques cardíacos. Essas crianças não conseguiam aprender, porque seu cérebro estava ocupado com as sementes do demônio. E essas sementes germinavam, tornando as crianças servas do demônio. Os tentáculos de Satanás se infiltrando em um lugar e outro do planeta, sugando a energia vital das pessoas e alimentando as forças das trevas do universo. O horror e a escuridão dominando na Terra. Satanás coloca óculos invisíveis nas pessoas. Por meio deles, as pessoas veem apenas seu próprio sofrimento e não enxergam a luz. Quem pode resolver isso? Perguntaram os hierarcas. Na constelação de Sírius, o sumo sacerdote conduziu seus habitantes a um verdadeiro paraíso. Eles agora têm tudo. As crianças são saudáveis, os pais são felizes, não há guerras e todos os seres têm sorrisos em seus rostos. Ele cumpriu a principal tarefa que lhe foi designada. Removeu os óculos satânicos dos habitantes. Ele é o único candidato para essa missão de salvação. Muito bem, que ele se apresente diante de nós.
E a segunda estrela, na velocidade da luz, de Sírius, perfurou o espaço e congelou no centro do círculo de coordenadores sentados. O sumo sacerdote de Sírius apareceu diante deles, vindo da luz. Estou pronto para cumprir todas as tarefas que o Conselho de Coordenação me impuser. E ele se curvou humildemente diante dos senhores. Você, filho da galáxia, foi incumbido de ir à Terra e preparar seus habitantes para a segunda vinda do Salvador da humanidade, Jesus Cristo. Você pode deixar seu corpo aqui. Vá para a Terra em espírito. Encarne como um homem terreno. Quando a maldade dos homens atingir seu limite, você receberá um sinal e se lembrará de tudo. Que seja feita a vontade do Altíssimo. O sumo sacerdote de Sírius levantou-se dos joelhos, com os braços cruzados sobre o peito. Que seja feita a vontade do Altíssimo, repetiu ele. Ele deixou o templo de reuniões e foi para o outro templo, onde deveria deixar seu corpo. Lá, em um pedestal alto, havia um sarcófago de cristal, iluminado por bilhões de estrelas. O sumo sacerdote de Sírius entrou e sua consciência, separada de seu corpo, tornou-se luz novamente. Como uma estrela cadente, ele atravessou a grande distância até a Terra e preencheu consigo mesmo uma mulher cuja hora de dar à luz havia chegado. Foi assim que o Guru veio para a Terra. Sua infância foi passada em constante meditação. As lembranças da vida em Sírius e o mundo atual ao seu redor não tinham nada em comum. O que devo fazer para que o paraíso chegue aqui na Terra? Essas perguntas perturbavam a criança dia e noite. Ao ir para a cama, sob o céu estrelado, ele viajava para sua terra natal, Sírius, sabendo que era bem-vindo lá, como uma mãe espera por seu filho. Ao acordar sob os raios do sol da terra, ele ficava pensando: por que as pessoas na Terra são infelizes? Um dia, quando já era um jovem, decidiu passar a noite na floresta. Depois de se acomodar para passar a noite, ele fez uma fogueira. De repente, um homem, usando uma coroa de diamantes e uma túnica vermelha, apareceu para ele das chamas do fogo. Ele saiu das chamas e sua aura era da mesma cor que as chamas do fogo. O jovem curvou-se até o chão. Sua memória o fez lembrar que ele já havia passado por essa situação antes, mas não aqui na Terra. Sim, você veio para cá, filho de Sírius, para salvar pessoas, para curar almas, para salvar esta civilização que está morrendo em agonia. O período de aclimatação terminou. Agora, você deve fazer a passagem sagrada para os Trans-Himalaias, onde passará pela consagração do Sínodo de Coordenadores de Processos Galácticos. Essa iniciação é a chave para a memória de muitas pessoas. A partir desse momento, você poderá começar a cumprir diretamente sua missão. Ó grande sacerdote da grande Sírius. Assim disse aquela aparição. A noite passou despercebida. O jovem visitou Sírius novamente, mas agora ele não apenas desfrutava da felicidade paradisíaca de sua terra natal, como também se lembrava de como os sirianos haviam passado da devastação e das guerras estelares para esse estado.
as lembranças dos processos de transformação nas mentes dos habitantes de Sírios começaram a surgir com nítida clareza. Na cabeça das pessoas, ele viu muitos vírus trazidos dos cantos mais escuros do universo. Esses vírus se multiplicavam nas cabeças das pessoas com grande velocidade, destruindo e aniquilando a civilização. Começando pelas crianças. Os horrores da invasão das forças das trevas foram revelados a ele. Ele se levantou com o nascer do sol e foi para o local onde o astro despertava, iluminando este planeta tão sofrido. Ele caminhou sem descanso, independentemente do dia, da noite ou da estação do ano. Chuva e neve, pântanos intransponíveis, taiga, rios, montanhas rochosas. Nada poderia deter o mensageiro de Deus. Ele chegou às montanhas tibetanas com roupas leves e esfarrapadas. Lá, ele encontrou pessoas antigas que o cumprimentavam com a mesma saudação. Namastê, filho de Sírios. Eles estão esperando por você. Quanto mais se aproximava do querido templo, mais pessoas, animais e pássaros o ajudavam, indicando o caminho invisível. O 108º dia da jornada havia chegado. Tudo ao seu redor congelou. Nem uma brisa soprava, nem um pássaro se movia. Apenas paz e graça. O jovem sentou-se na postura de lótus e fechou os olhos. Seus lábios pronunciaram: Namo Om Tat Sat. Sírius voltou a brilhar intensamente. O chamado dos ancestrais o fez pensar cada vez mais em tornar a vida na Terra também como Sírios. Seu corpo se elevou acima da superfície e, acompanhado pelos espíritos dos Trans-Himalaias, os grandes guerreiros da luz, seres onipresentes que não conhecem o medo e que possuem todos os poderes milagrosos disponíveis na Terra: levitação, passagem através de paredes, etc. Ele foi levado através de uma parede de 10 metros de espessura até o templo principal dos Trans-Himalaias. Os espíritos o colocaram sobre um belo tapete, no qual o jovem se sentiu sentado como na grama de sua clareira favorita na floresta. As sensações do corpo desapareceram e ele ficou consciente, contemplando o que estava acontecendo. Bem à sua frente, em um trono dourado, estava sentado o Senhor do Círculo dos Grandes Mestres, em uma túnica vermelha brilhante. Os diamantes em sua coroa refletiam a luz de estrelas distantes que, inexplicavelmente, penetravam através das paredes rochosas. Você chegou bem a tempo, filho de Sírios. Nada o impediu. As forças das trevas queriam impedir nosso encontro e sua grande iniciação. Mas você superou todas as dificuldades. E agora, o grande hierarca da galáxia, El Moria, passará a você uma iniciação, após a qual você se tornará um condutor do conhecimento divino na Terra. O jovem se curvou, continuando na postura de lótus. El Moria, realizando passes secretos sobre o corpo prostrado do jovem, disse: Bhagavan. As paredes do templo tremeram. Somente os guerreiros da luz, que estavam de pé, como em uma guarda de honra, não se moveram. Naquele momento, um trovão ecoou sobre a terra e as pessoas em todos os cantos da terra
viram um arco-íris. A partir de agora, você, filho de Sirius, leva o nome de Bhagavan, a encarnação do conhecimento divino na Terra. El Morya concluiu a iniciação. O jovem se levantou, continuando a ser o mesmo. Mas agora, ele estava diferente. Agora, ele era o elo entre Deus e os seres humanos na Terra. Um estado de admiração e euforia preencheu todo o seu ser. Mais uma vez, os guardas do Transhimalaia se aproximaram. Eles sentaram o jovem em uma cadeira especial prateada e, como se nada tivesse acontecido, levaram-no até o local onde o primeiro encontro havia ocorrido. Um deles estendeu a mão direita em direção ao sol. Bhagavan olhou em volta. Estava tudo quieto. As folhas das árvores não se moviam. De repente, da árvore mais próxima, um pássaro que ele não havia visto antes olhou para ele atentamente. Pareceu-lhe que o olhar do pássaro era o olhar dele para si mesmo. Agora, eu sou aquilo em que meu olhar, minha atenção se fixar. Eu sei tudo sobre esse pássaro. Quando ele nasceu, quantas vezes ele voou. O arauto do grande conhecimento seguiu seu caminho de volta. O sol brilhava intensamente. Tudo ao redor estava repleto de alegria e luz. Cada folha de grama e cada folha lhe dava as boas-vindas. No caminho, ele encontrava pessoas que o conduziam em direção aos Transhimalaias. Elas também o cumprimentaram, fazendo o gesto de Namastê, com a mão esquerda colocada na parte inferior do abdômen e a mão direita no peito. Mais uma vez, ao olhar para as pessoas que faziam esse gesto, Bhagavan não só viu a forma da pessoa, mas também percebeu que a mão esquerda, ao cobrir a parte inferior do abdômen, evita que o apego às coisas mundanas irradie para fora da pessoa. A mão direita redistribui a aura para irradiar amor. As palavras surgiram imediatamente em sua mente. Vejo em você a origem divina. Essa é a saudação necessária para as pessoas da Terra. Ela é muito mais essencial do que um simples olá ou alô. Essas pessoas sábias da região do Transhimalaias viviam de maneiras diferentes. Alguns viviam sozinhos, outros com famílias, e havia também povoados inteiros. Assim, viajando de uma aldeia para outra, o mensageiro de Sirius chegou a uma aldeia perto da fronteira. Os rostos de todas as pessoas dessa aldeia, desde os pequenos até os grandes, brilhavam com sorrisos e alegria. Seus corações irradiavam paz e harmonia. Sua chegada já era conhecida. Ele foi recebido por uma garota de 13 anos, com um gesto de namastê. Meu nome é Sotia. E você? Também é de Sirius? Você tem um bom olho para o passado, Sotia. Por que há sorrisos felizes nos rostos das pessoas de seu vilarejo? Por que não deveria haver? Nós temos tudo. E se alguém tiver um problema, vamos até o xamã. Ele faz um Kamlani e depois nos diz o que fazer. E é isso que fazemos. Estou falando demais, porque ele está esperando por você, grande consciência divina. Ela o pegou pela mão e o conduziu por entre os yarangas, cuidadosamente montados na única clareira da vizinhança, no meio
da densa floresta. O Yaranga do xamã ficava no lado leste. Ao lado dele, havia um poste alto com tábuas cruzadas pregadas nele. Nelas estavam penduradas fitas multicoloridas. Enquanto caminhava pela aldeia, o mensageiro estelar sentia cada vez mais algo familiar, majestoso. Ele se lembrou de como o Sínodo dos Coordenadores Galácticos o havia abordado há milhares de anos, com um pedido para enviar os sacerdotes mais avançados para uma missão transcósmica especial e para a salvação de planetas em extinção. Foram selecionadas 108 mil pessoas. Ele também não sabia para onde elas haviam sido enviadas. Entre os salvadores estava o discípulo mais capaz. Ele possuía uma sensibilidade especial e, por meio desse dom, seres com radiações semelhantes foram reunidos ao seu redor, capazes de desenvolver outros, resgatando-os dos grilhões enferrujados do sofrimento. O mensageiro se lembrou da alegria com que havia enviado o grupo e pensou que se um homem terreno comum se separasse de um discípulo, especialmente o mais capaz, ele notaria aqueles que se regozijavam com o sucesso de seus discípulos. E então, novos discípulos, ainda mais avançados, viriam até eles. Aproximando-se do Yaranga, o mensageiro fez o gesto de namastê e entrou em um estado de reverência. O dossel do Yaranga foi aberto. Um homem alto e bem constituído, cuja idade não era possível determinar, saiu de lá. As características de seu rosto não indicavam que ele pertencia a qualquer raça terrena. Seus cabelos negros caíam até os ombros. Ele usava um chiton de tecido simples, com um corte confortável que não restringia os movimentos de seu corpo. Os ornamentos coloridos, bordados no chiton, revelavam a vida desse homem. Cada símbolo trazia o conhecimento de muitas encarnações na Terra. O olhar do mensageiro deslizou por sobre os ornamentos em busca da chave. E então, ela foi encontrada. A letra latina S, com um traço vertical ascendente e um círculo. Era o símbolo de Sirius. O mensageiro disse o nome de seu melhor aluno. O rosto impenetrável do xamã se iluminou levemente. Ele fez um gesto para que o convidado entrasse no Yaranga. E lá, ele se curvou como um aluno diante de seu mestre, como um jovem diante de sua amada, como um guerreiro diante de seu senhor. Agora vejo que nossa estada na Terra não foi em vão. Já se passaram 2000 anos desde o aparecimento de Cristo na Terra. E tudo o que ele deu às pessoas foi esquecido ou enterrado sob uma espessa camada de inverdades, mentiras e enganos. O Sínodo dos Coordenadores Galácticos enviou apenas 1000 siriusianos para a Terra. O restante foi para os outros planetas. Em 2000 anos terrestres, criamos várias linhagens diferentes das da Terra. Somos mais numerosos do que na época de nossa chegada, mas apenas uma pequena parte mantém a linhagem pura e aguarda a chegada do mensageiro. Esse mensageiro é você, meu senhor, mestre e irmão. O restante está estabelecido na Terra em diferentes países, por designação dos coordenadores, pois estão incluídos em todas as religiões, raças e outros grupos de pessoas, a fim de mantê-los vivos. Em essência, os terráqueos podem ser chamados de uma civilização à beira da morte, das catástrofes e da extinção. Somente por meio dos sacerdotes de Sirius e de seus descendentes é possível preencher suas vidas com felicidade e alegria.
Eles sabem disso? Perguntou o mensageiro. Não. Mesmo os descendentes dos sacerdotes não se lembram mais de sua origem e missão, mas sua memória contém a informação de que eles vieram com uma missão importante. Sim, já havia um sinal de que era hora de desbloquear essa memória. Mas primeiro, mostre-me sua aldeia. Fale-nos sobre ela. Aqui está preparado um lugar para nós, onde todos os sacerdotes se reunirão. E por meio da oração e de seus espíritos, criarão um canal de comunicação com Sírios. E então, o canal espaço-temporal descerá para a Terra. Primeiramente, os descendentes dos siriusianos sentirão o ar fresco, e em seguida, os terráqueos. Afinal de contas, eles também são alienígenas de outros mundos, só que mais antigos. E é por isso que sua memória ainda está encoberta. Hoje precisamos descansar, e amanhã iremos para a Montanha Sagrada. É lá que fica este lugar. 3 dias antes de você chegar, eu estava lá em um sonho, disse o xamã. Você me deixará fazer um Kamlani, ritual xamânico, hoje? Diga-me primeiro, por que você é um xamã e não um sacerdote cristão ou um rabino judeu? O mensageiro se sentou perto da lareira, olhou para o fogo e ouviu a história de Astar. Tudo o que ele contou apareceu nas chamas do fogo, como imagens de eventos reais. No xamanismo, a visão mais completa da realidade é preservada. O xamã vê tudo o que existe, porque desenvolveu a clarividência, faz seus voos para mundos diferentes. E outras religiões não têm isso. Elas interpretam suas escrituras sagradas, e mesmo assim, cada um de uma forma diferente. As pessoas têm uma confusão na cabeça. E há mais maldade. É isso que acontece aqui. E o xamanismo preserva nosso conhecimento, com o qual os coordenadores nos enviaram à Terra. Muito bem. Realize o Kamlani. Deve haver novas notícias dos coordenadores. O mensageiro estelar já sabia dessa informação, mas ele tinha a capacidade de apoiar a iniciativa e a criatividade das pessoas, sem tirar-lhes a oportunidade de mostrar sua conexão com o mundo celestial. Bhagavan já havia visto como as pessoas mais avançadas da região da Montanha Sagrada estavam se reunindo para encontrá-lo e organizar um assentamento que mais tarde seria conhecido como Ecovilla. 3 anos se passaram. Estava escuro no salão principal do templo sagrado, e apenas a chama brilhante das velas acesas destacava do espaço circundante sombras indistintas e ondulantes, formando criaturas bizarras que também participavam da fascinante conversa entre o mensageiro e seus 12 discípulos mais próximos. Todo o espaço fora preenchido com o fluxo dourado de luz, que está sempre presente no lugar de poder, o lugar onde grandes eventos agradáveis a Deus acontecem. Houve um sinal do Sínodo dos Coordenadores Galácticos de que é chegado o momento de revelar o conhecimento secreto, acumulado desde a vinda de Cristo, disse o mensageiro estelar. Sua aura brilhava com uma luz dourada intensa, e a mesma luz apareceu em todos que o ouviam. Isso também foi confirmado pelos espíritos presentes na grande convenção dos xamãs brancos da Terra. Os xamãs juraram, perante os espíritos mais elevados, servir aquele que conduziria a vontade divina na Terra, no tempo restante até o Armagedon. Os xamãs em seu Kamlani conjunto conseguiram suspender por algum tempo
o ataque das forças das trevas sobre as pessoas, mas informaram que o tempo para a transmissão do conhecimento poderia ser limitado. Por isso, é necessário apressar a todos. Sintam a importância deste momento. O senso de realidade de todos os discípulos de Bhagavan desapareceu, e eles se transformaram em um grande coração em luto, que batia no ritmo do universo. Esse coração estava sofrendo com o destino de todos os seres vivos, sofrendo com o fato de que eles ainda não os estavam ajudando plenamente. Voltem-se mais a Deus, arrependam-se de suas imperfeições e o Divino lhes concederá forças. O estado de pesar não por si mesmo, mas pelos outros, e o desejo intenso de ajudar são o motor da disseminação do conhecimento, disse Bhagavan. Ele estendeu a mão direita e uma esfera de cristal transparente se manifestou nela. E diante do olhar admirado dos presentes, a esfera começou a se parecer cada vez mais com um pequeno globo terrestre, com contornos de continentes, oceanos, montanhas e fronteiras de países. Vejam, este ponto brilhante no globo é o lugar do poder, o lugar onde a Ecovila está localizada. Agora, o brilho se intensificará ainda mais, porque um grande número de espíritos de luz enviados pelos xamãs brancos após o congresso começará a se reunir aqui. Esses espíritos são ajudantes e protetores para aqueles que transmitirão o conhecimento às pessoas. Eles os salvarão nas situações mais difíceis e imprevisíveis. Os xamãs lhe deram a tarefa de trazer mais e mais pessoas de todos os países para os executores da vontade do poder divino. As pessoas se ofereceriam para ajudar a traduzir os livros para os vários idiomas dos povos do mundo, para ajudar a divulgá-los o mais rápido possível. O conhecimento começará a transbordar em um fluxo enorme e rápido para todos os cantos do planeta. Os seres superiores dos Trans-Himalaias e da estrela Sirius têm grandes esperanças em relação a nós. De repente, na escuridão cintilante, surgiu um feixe dourado que começou a encher o orbe de luz, partindo do ponto brilhante de leste a oeste. A luz encheu a Ásia, depois a Europa e, em seguida, o mundo inteiro. A esfera se transformou em um pequeno sol cintilante, e o salão ficou tão brilhante quanto a luz do dia. Agora, os espíritos mostraram a vocês como o conhecimento que vem do alto será disseminado. Mostraram o preenchimento da energia dourada da graça divina do planeta Terra, em prol de sua purificação e salvação. Pois o conhecimento não é uma palavra, não é um ritual, mas é uma energia muito sutil, que será transmitida dos discípulos para todos. Tentem ver em qualquer pessoa o princípio divino e a iluminem com luz dourada. A voz do sábio penetrou nos corações, onde se revelou a profunda compreensão do propósito da vida de cada um. Seu belo e majestoso rosto atraiu os olhares de todos os presentes, mudando, transformando-se, ora em um homem velho, ora em um jovem. De repente, a esfera de cristal se dividiu em 12 pedaços, e cada um deles caiu na frente de um determinado discípulo. Reverentemente, pegando o cristal em suas mãos, os discípulos pressionaram-no junto aos seus corações. Aqui está o país para o qual vocês devem ir
em um futuro muito próximo. Sintam sua grande missão: levar luz às pessoas, levar-lhes a salvação e, por meio delas, a todo o nosso sofrido planeta Terra. Mas lembre-se, as forças das trevas não estão adormecidas. Sabendo da existência do Guru Bhagavan, o mensageiro da distante Sirius, eles ficaram ainda mais preocupados com o bem-estar deles. Afinal de contas, o mensageiro tem uma grande missão: preparar as pessoas e seus corações para a segunda vinda de Cristo, para que haja menos mortes, para que as crianças permaneçam saudáveis e para que uma terceira guerra mundial seja evitada. Os servos de Satanás estão preparando novos truques caluniosos, sem fatos e evidências. Eles se preparam para falsificar, fabricar quaisquer materiais apenas para causar uma divisão nas fileiras dos siriusianos. Mas lembre-se de que no sangue dos mensageiros de Sírius, em suas almas, já existe um antídoto. É a fé na grandeza da missão de salvar a humanidade. Os discípulos se curvaram em reverência até o chão. O mensageiro estelar os abençoou para que cumprissem a vontade dos poderes superiores da luz. Todos os 12 discípulos, emissários da luz, viajaram imediatamente para diferentes países. Cada um deles tinha um grande número de espíritos, ajudantes e protetores. Todos eles mantiveram o sentimento de unidade, a consciência de que estavam agindo em nome do grande propósito. Que a bênção do Mestre esteja com vocês. Em nossos tempos extremos, quando o destino de todo o planeta está em jogo, é muito importante que o conhecimento dos anjos e dos espíritos de luz se espalhe o mais rápido possível pelo mundo e chegue a milhares de pessoas. Dessa forma, podemos mudar o mundo de toda a humanidade. Por isso, recorremos a você, amada alma de luz. Espalhe o conhecimento de nossos sábios livros e filmes. Compartilhe os links de vídeos ou desenhos animados, todos disponíveis e gratuitos. Convide mulheres para práticas individuais, webinários e seminários. E o grande Espírito de Luz ajudará você e sua família. Ele direcionará uma enorme quantidade de energia para realizar todos os seus desejos. Os espíritos de luz e os anjos ajudarão você e seus entes queridos em todas as questões. Um raio de luz e amor de seu coração alcançará os corações das mulheres que buscam, e a criação da bondade e a disseminação do conhecimento da luz para o mundo inteiro começará. Torne-se parte da missão de luz. Ajude as pessoas e Deus ajudará você.